aí, o que as empresas realmente levam em consideração quando elas precisam contratar um piloto? Bom, antes da gente falar o que elas levam em consideração, a gente vai falar o que elas não levam em consideração e muito provavelmente esses sejam alguns pontos que você está se preocupando agora sem necessidade. O primeiro deles é o currículo. Então muita gente acha que os títulos, os cargos, os cursos, as graduações, as pós-graduações, os cursos de especialização ali escrito no currículo vai fazer uma grande diferença, quando na verdade isso não é uma verdade absoluta. Claro que toda a formação ela vai sim te acrescentar, mas ela vai te acrescentar na tua qualidade de formação. E o papel na prática pouco vai importar para as aéreas. Onde você fez a sua teoria ou a sua parte prática? Também pouco importa qual foi a escola, e sim a qualidade da formação que você vai demonstrar para essa empresa. Não importa se você voa Cessna, se você voa Bueiro, se você voa Tupi, Cherokee, Curisco, Cênica. É importante que você tenha as habilitações, obviamente, como um requisito mínimo para um processo seletivo, mas mais importante que isso ainda é que você tenha as habilidades que esse treinamento de fato propõe. Ter ou não ter faculdade? Na prática também pouco importa. Claro que, como eu já mencionei, toda a formação ela é válida, mas a empresa aérea dificilmente vai levar isso em consideração. Existe uma única empresa que coloca como mínimo ter curso superior, mas isso é a exceção quando a gente fala em contratação de pilotos. Algumas empresas aéreas também baixam o requisito mínimo de horas de voo, de 500 para 250, quando a pessoa possui um curso superior. Então, sem dúvida, qualquer formação sempre vai lhe acrescentar, nunca vai lhe prejudicar. Mas isso não é um ponto que seja tão relevante quanto as pessoas normalmente acham que é. Então, o curso superior ele não é uma exigência para que tu seja piloto de avião. Ainda sobre curso superior, muitas pessoas acham que além de ter um curso superior, é extremamente importante que você tenha um curso de ciências aeronáuticas ou de aviação civil, ou seja, uma formação específica de aviação, quando isso também não é uma verdade. Claro que toda formação sempre vai te acrescentar e tudo que puder ser focado na aviação, melhor ainda. Mas na prática, as empresas aéreas vão se preocupar com a qualidade do seu conhecimento, independente da forma como você adquiriu isso. Seja num bom curso teórico, seja estudando sozinho, se você conseguiu fazer isso, ter uma boa formação estudando sozinho, seja no aeroclube, numa escola de aviação, tendo voado Paulistinha ou tendo voado Bueiro. Então, na prática, o que você fez pouco importa. O mais importante é o como você fez e quem você se tornou até chegar ali naquele momento que a empresa aérea está de fato lhe avaliando. Tá, tudo bem, Karen, eu já entendi então o que a empresa aérea não leva em consideração e concordo contigo. Mas o que a empresa leva em consideração? Então, quando a gente quer saber o que uma empresa realmente leva em consideração, basta a gente analisar como é feito um processo seletivo. Então, quando tu chega lá, o processo seletivo ele basicamente pode mudar de uma empresa para outra, dependendo da época. Às vezes ele vai ser mais restritivo quando tem uma demanda maior, quando tem um número de pilotos maior no mercado. Às vezes ele vai ser mais tranquilo quando tiver um número menor de pilotos. Então, isso é a lei da oferta e da demanda. Mas, basicamente, um processo seletivo ele é dividido em 3 etapas. E para entender o que uma empresa realmente analisa quando tu está fazendo o processo seletivo, basta olhar para os pilares do processo seletivo. Então, quando tu chega, a primeira coisa que tu vai fazer é uma prova teórica. Então, sim, eles precisam se assegurar de que tu tem o conhecimento teórico em dia, que tu teve uma boa formação, independente de tu ter feito isso numa escola presencial, numa escola online, ter feito isso sozinho, ter feito faculdade ou não. Então isso, na verdade, o que tu fez pouco importa. O importante é como tu fez e a qualidade da tua formação. E é por isso que aqui no Trem de Pouso a gente bate sempre nessa tecla. Conhecimento teórico, principalmente o piloto privado e o piloto comercial, eles são a base de conhecimento. É onde tu vai estruturar a tua casa. É literalmente como se fosse uma estrutura de uma casa.
Então, primeiro vem a fundação e em cima vem a casa. Fica difícil ter uma casa forte se tu não tiver uma boa fundação. Então, os cursos teóricos precisam ser muito bem feitos, não só para acertar o xizinho lá no lugar certo, mas para tu, de fato, entender o que está sendo feito, como está sendo feito, estudando sempre focando além da prova da ANAC, estudando sempre focado na qualidade da tua formação, entender o que tu realmente está fazendo. E essa é a nossa missão aqui no Trem de Pouso, tanto no curso teórico de piloto privado quanto no curso de piloto comercial. Você sempre vai ter acesso a um conteúdo extremamente prático, que ao mesmo tempo te deixa muito bem preparado para a prova da ANAC, mas melhor ainda preparado para as próximas etapas da sua formação. Então isso é muito importante, a gente tem vários relatos de vários alunos que fizeram piloto privado com a gente e tiveram muita facilidade nos demais cursos e na parte prática, justamente porque tinham esse embasamento teórico, essa fundação muito bem feita. Sendo aprovado na parte teórica, tu vai ir para a parte prática. Então a empresa aérea ela quer saber o quanto de aviação tu realmente tem ali na hora do simulador. E claro que no simulador isso vai misturar um pouco de habilidades não técnicas, afinal de contas a gente vai ter ali conhecimentos, habilidades e atitudes sendo treinadas, o famoso chá, mas também vai contar muito da tua parte técnica, de voo, de pé e mão, de voo IFR, então é importante que você tenha isso tudo muito bem consolidado. A parte do IFR ela é mais trabalhada lá no piloto comercial, né, na matéria de navegação aérea. Então você vai entender todas aquelas questões dos ponteiros, QDM, QDR, radial, entrada em órbita, todas essas questões elas precisam estar muito claras, para quando você for para o simulador, o avaliador conseguir entender o quão bem você fez a sua formação e o quão bem você consegue desempenhar a atividade de pilotagem. Afinal de contas, você está sendo contratado para ser um piloto. Ter, portanto, uma formação prática de qualidade, sem dúvidas, é extremamente importante. E aqui no Trem de Pouso a gente tem um parceiro fortíssimo, que é referência nacional, aeronaves extremamente modernas, instrutores muito bem capacitados, a padronização elevadíssima, que a gente confia 100% para que os nossos alunos possam realizar o curso de formação prática lá, que é a Escola Realizar. Ela fica em Torres, no Rio Grande do Sul, e caso você não seja da região, não se preocupa porque eles têm alojamento gratuito para todos os alunos. Então, vale a pena conhecer o pessoal da Realizar. E assim que você passa, então, na prova teórica, já foi testado o seu conhecimento teórico, está tudo certo, você foi para o simulador, testou as suas habilidades técnicas, a prática, os conhecimentos, habilidades e atitudes que devem ter sido desenvolvidas ao longo da sua formação, então você vai para a parte da entrevista. Nessa entrevista, normalmente, você vai ter a presença de um piloto, de um aviador e de uma psicóloga. E eles vão ali fazer um bate-papo contigo a respeito da tua formação, para entender como que tu fez isso, a tua opinião a respeito de determinados assuntos, como que tu reagiria em determinadas situações. Então é um bate-papo, porém bastante técnico, mas ao mesmo tempo bastante não técnico. Afinal de contas, é extremamente importante as habilidades não técnicas, aquelas habilidades comportamentais. E isso tem sido o que diferencia os pilotos hoje no mercado de trabalho. Por isso é extremamente importante que você cuide das suas habilidades não técnicas desde o começo. E aqui no Trem de Pouso, para solucionar este problema, porque até então não existia nenhum curso de formação, nada específico para o piloto em formação a respeito desse assunto, a gente tem o nosso programa de orientação Rumo Certo, que além de suprir todas as demandas de habilidades não técnicas e colocar isso em desenvolvimento desde o início da tua formação, lá dentro a gente tem toda a orientação também para o processo de formação, né? Escolha do aeroclube, escolha da aeronave, como estudar para uma hora de voo, programa de treinamento, né? Questões que podem surgir ali ao longo do treinamento, planejamento financeiro, migração de carreira, planejamento de empregabilidade, uma série de outros elementos que sem dúvida vão te dar um norte muito certeiro e você vai começar desde o início a já ter uma visão de futuro, uma visão de longo prazo, uma visão de quem realmente tem sucesso na aviação. Então perceba que para entender o que uma empresa realmente busca num profissional, basta fazer a engenharia reversa. Então, a partir dessas 3 etapas do processo seletivo, você sabe que precisa estar preparado para a prova teórica. Então,
a sua formação ela precisa ser 100%. Ela precisa ser uma formação que te faça compreender o conteúdo desde o começo. Senão tu vai estar sempre empurrando com a barriga, vai estar sempre com problemas de formação básica e lá na frente a conta vai chegar e essa conta não é barata. A segunda parte que a gente mencionou foi o simulador, então para ir bem no simulador você precisa ter uma boa formação prática. E por último, mas não menos importante, é a fase que talvez mais reprove, a parte da entrevista. Então a parte que você precisa mostrar do que você é feito, como você foi forjado, né? Como que está a sua formação e as suas habilidades, principalmente não técnicas. Então perceba que basta fazer uma engenharia reversa. Não é currículo, não é indicação, não é onde você fez as suas horas de voo, não é faculdade. É simplesmente esses 3 pilares que a gente mencionou, que eles precisam estar muito bem formados. E isso não é algo que tu vá no supermercado, como diz o professor Adriano, compre e possa consumir. Isso é algo que você precisa se preocupar e desenvolver desde o início da sua formação. Eu tenho certeza que atentando para isso desde o início, você já vai estar na frente de muita gente. Curte, comenta, deixa a tua opinião aí, compartilha com os amigos da aviação. Isso nos ajuda a levar o nosso conhecimento cada vez para mais pessoas. Trem de pouso baixado travado e eu te vejo no próximo vídeo.